Olá, tudo bem? Vamos para o nosso dia 103 dessa caminhada de 365 dias com o Pai. Prazer estar falando contigo. Hoje nós vamos falar de um tema bem legal que é viver pelo Espírito Santo. Está lá em Gálatas capítulo 5, o versículo 16. É o versículo que eu quero meditar junto com você no dia de hoje, tá bom? Diz o seguinte, Gálatas 5,16, eu vou ler aqui na minha tradição, nova versão internacional. Diz o seguinte, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. De modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Essa carta de Gálatas foi escrita por Paulo para uma igreja que ficava na Galácia, para os Gálatas. E os Gálatas eles tinham uma peculiaridade na maneira como eles viviam a fé deles em Jesus Cristo. Eles entenderam a mensagem do Evangelho, entenderam o que Jesus fez na cruz por eles, e eles se entregaram, eles acreditaram nisso. Mas aconteceu uma coisa bem peculiar com os Gálatas. Levantou-se naquela igreja alguns líderes, depois da saída de Paulo dali, dizendo que eles tinham que voltar a seguir a lei de Moisés do Antigo Testamento para viver a sua plenitude como cristãos. E viver essas leis significava três principais coisas. Significava se circuncidar, né? Cortar a pele do prepúcio do homem, seguir a dieta kosher, né? A dieta dos judeus, que envolvia não comer determinados tipos de animais, e também o calendário das festas e a guarda do sábado. Então, os Gálatas eles estavam voltando a viver a vida cristã baseado somente em seguir as leis do Antigo Testamento. Então eles creram pela fé, mas estavam vivendo pelas obras, baseado no próprio esforço de conquistar a aprovação de Deus, baseado no seu esforço pessoal. E o que a Bíblia nos mostra é uma dinâmica diferente, que viver pelo Espírito é deixar que o Espírito Santo de Deus atue no nosso coração e que ele haja através de nós, dando frutos. Que o Espírito Santo de Deus vai dar frutos através da nossa vida. O que nós fazemos não é por mérito nosso viver a vida cristã. Quem vive dessa forma, vive pela carne, no próprio esforço. A santificação também é algo que o Espírito Santo faz em nós. E depois aqui no 22, um pouquinho mais adiante, ele até diz qual é o fruto do Espírito Santo. Ele diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todas essas características se manifestam na vida do cristão, não porque o cristão ele é melhor que os outros ou ele atingiu uma superioridade de ações, né? Na vida dele ele virou aquele santo assim maravilhoso, né? Mas sim porque o Espírito Santo está agindo nele. Constantemente a nossa natureza humana vai pelear contra o Espírito Santo. Nós vamos ter a tendência de fazer coisas erradas. Mas fazer coisas erradas não deve ser para nós a rotina na nossa vida. Porque o versículo aqui que a gente está meditando hoje diz que a gente tem que viver pelo Espírito. E ao viver pelo Espírito, de modo nenhum nós vamos satisfazer os desejos da carne. De modo nenhum vocês vão satisfazer os desejos da carne. Olha, eu vou ler um pouquinho mais para você entender o que é os desejos da carne. Ó, 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Tudo isso são as obras da nossa carne, as coisas erradas que a gente pratica. Por isso que é importante você reavaliar a sua vida. Porque ele está falando aqui no versículo de hoje que de modo nenhum nós vamos satisfazer os desejos da carne.
Toda vez que a gente comete uma dessas coisas, né? Idolatria, feitiçaria, o ódio, né? A gente está satisfazendo os desejos da carne. E é interessante ver essa totalidade do Espírito em nós, que diz de modo nenhum, de modo nenhum. Isso quer dizer que o cristão, ele não vive na prática do pecado. Porque, afinal de contas, de modo nenhum, se ele vive pelo Espírito, agindo abaixo do poder do Espírito, ele vence o pecado na vida dele. Vou te dar um exemplo. Imagina que eu vou daqui para São Paulo. Teve uma vez que eu fui para São Paulo de carro. E quando eu voltei para casa, depois de um tempo, são mais de 1.000 quilômetros, né? Daqui até São Paulo de carro. São muitas horas de viagem. Quando eu voltei para casa, eu recebi uma multa que eu levei nessa viagem. Só que ao longo dessa estrada, eu cruzei por dezenas de radares, se não, talvez até centenas de radares ao longo dessa estrada. E é normal você pensar que ao cruzar por centenas de radares, você vai infringir um excesso de velocidade. E chegou essa multa para mim. E eu fiquei triste de ter recebido essa multa, mas eu penso assim, puxa, é praticamente impossível você ir daqui, São Paulo, cruzar por tantos radares e em nenhum momento você exceder uma velocidade. Agora, imagina se eu vou daqui para São Paulo e eu tomo multa em todos os radares daqui para São Paulo. É sinal de que eu não estou entendendo muito bem como é que funciona o trânsito, né? Como é que eu devo me portar como motorista. Assim é o pecado na vida do cristão. O pecado não quer dizer que a gente nunca vai pecar, que nunca vai acontecer nada nesse sentido na nossa vida. Mas o pecado ele não pode ser o constante, a gente não pode cair em todos os radares. A gente não pode cair em toda vez que se apresenta diante de nós uma tentação. Se isso está acontecendo na sua vida, é sinal de que você não está vivendo pelo Espírito. O Espírito Santo não está conduzindo os seus atos. Porque o cristão de verdade, que ele é salvo, o Espírito Santo entra na vida dele e ele começa a viver pelo Espírito, deixar que o Espírito Santo lute por ele diante dos pecados, ele tem a vitória sobre o pecado. Ele tem a vitória, até mesmo Paulo diz aqui, ó, de modo nenhum, ou seja, Paulo está dizendo que a vida do cristão não é uma vida de pessoas que é dada aos prazeres da carne, né? Certa vez eu vi uma pequena piada que diz assim, uma pessoa viu ali uma casca de banana no chão e fala assim, meu Deus do céu, outra casca de banana, já vou cair de novo, né? Então ele já olha aquela armadilha e ele logo se entrega, cai, já está prevendo que ele vai cair novamente. E assim, muitas vezes quando a gente não está vivendo pelo Espírito. Quando se apresenta diante de nós a tentação, a gente já pula de cabeça dentro dela. E isso não é uma vida pelo Espírito Santo. Tá bom? Quais são os pecados que eu e você temos que eles são verdadeiras fortalezas em nós? Que eles ainda não foram entregues para Deus. Viva pelo Espírito. E de modo nenhum você vai satisfazer os desejos da sua carne. Talvez você está caindo constantemente nesse pecado porque você está tentando vencê-lo somente na sua força. Você está vivendo pela carne. Como os Gálatas estavam se esforçando para viver uma vida santa sem o Espírito Santo, pelo próprio esforço pessoal. E pelo próprio esforço pessoal, nós sempre vamos cair. Porque nós não temos força suficiente. Estamos nos colocando debaixo da lei novamente. Tá bom? Deixe o Espírito Santo pelear contra o pecado. E de modo nenhum nós vamos satisfazer os desejos da carne. Pense nisso, medite. Coloque talvez no papel e ore a Deus, olhando para esse pecado na sua vida e peça que o Espírito Santo lute em seu lugar. E você vai ver que você vai começar a ter vitória sobre esse pecado. Tá bom? Esse é o desafio que eu quero deixar para você, quero deixar para mim também no dia de hoje. Fique com Deus, a gente se vê na próxima. Até mais.